Ok, vamos então mergulhar numa história do século XIX. Uma história sobre uma família nobre que está, bem, literalmente à beira do colapso. O que temos aqui é um confronto espetacular, sabem, entre o velho mundo da aristocracia e o novo mundo do trabalho, da modernidade. E é aqui que tudo se joga. A própria definição do que é ser nobre é posta completamente em causa. Esta citação, olhem, ela resume na perfeição o ambiente que se vive na Casa Mourisca. A ideia é que há uma espécie de ideal romântico na própria decadência, uma beleza que não se encontra no que se constrói, mas sim no que está a ruir. E é precisamente nesta melancolia toda que a nossa história arranca. E pronto, aqui está a questão central, a grande pergunta que paira sobre esta família. Pensem nisto, as terras estão ao abandono, as finanças completamente destruídas, aquele modo de vida todo ele baseado em privilégios antigos, simplesmente já não se aguenta. O dilema não podia ser mais claro, pois não. É mudar ou desaparecer, ser varrido pela história. Então, vamos lá conhecer a figura central, o patriarca, Dom Luís. Imaginem, um homem com uma educação europeia super refinada, um gosto apurado para tudo, mas que agora está a presidir ao declínio total, não só financeiro, mas também moral, da sua família. É isso mesmo, ele é um homem do passado completamente perdido num presente que já não o entende de todo. A Casa Mourisca, atenção, é muito mais do que uma simples propriedade. É um símbolo. E que símbolo? As paredes a cair aos bocados, os campos abandonados. Tudo isto reflete o quê? O colapso de uma maneira de pensar, de uma ideologia inteira. Aquela ideia da nobreza ociosa, que antigamente era um sinal de estatuto, de poder, bem, agora é precisamente a causa da sua própria destruição. E é aqui que o conflito central da história ganha mesmo vida, através dos dois filhos de Dom Luís, o Jorge e o Maurício. Eles são basicamente duas visões do mundo em rota de colisão, duas respostas totalmente diferentes para a mesma crise familiar. Dois irmãos, dois mundos. Olhem, o contraste entre estes dois irmãos não podia mas mesmo ser maior. De um lado, temos o Jorge, o pragmático, o realista, aquele que acredita que a honra se ganha com o trabalho, olhar para a frente, para o futuro. E do outro lado, o Maurício, o romântico, completamente preso a um ideal de nobreza que já não existe e que vê o trabalho quase como uma ofensa, uma desonra. E é esta tensão, este choque entre eles, que vai ser o verdadeiro motor de toda a história. A filosofia do Maurício é, bem, é muito clara. Para ele, a beleza a sério, a verdadeira poesia está na decadência, naquela saudade do que já foi. O progresso, a atividade, a utilidade, isso para ele é só economia. Não é a poesia que ele tanto valoriza. No fundo, ela é a personificação daquela resistência romântica a uma mudança que, queiramos ou não, é inevitável. Mas depois vem o Jorge e o contraponto dele é fortíssimo. Para o Jorge, a verdadeira poesia não está, de maneira nenhuma, na ruína. Está na criação. Uma quinta produtiva a gerar vida, a dar sustento. Para ele, isso sim tem uma beleza e uma nobreza muito, mas muito maiores. Ele vê poesia é na prosperidade, na esperança de um futuro melhor. E para acentuar ainda mais este contraste, entra em cena uma nova personagem. Alguém que é, no fundo, a cara da mudança social daquela época. Ele serve como o contraponto perfeito, direto, àquela estagnação toda da aristocracia. Este é o Tomé da Póvoa. E atenção, ele não é um agricultor qualquer. Ele é o símbolo de uma nova classe que está a subir na vida. Uma classe baseada no mérito, no trabalho. A quinta dele é um autêntico turvilhão de atividade. Ali tudo funciona. Tudo produz. Ele é a prova viva do sucesso que vem do esforço e não do privilégio que se herda. E este contraste é mesmo crucial para percebermos tudo. De um lado, o Dom Luís tem um nome, tem a linhagem, mas as terras estão ao abandono e o poder dele é só uma sombra do que já foi. Do outro, o Tomé, não tem linhagem nenhuma, mas tem o quê? Riqueza a crescer, terras super férteis e um poder real, palpável, que vem da sua capacidade de produzir, de gerir. É isto, o fracasso da velha ordem contra o sucesso da nova. Ora, perante esta realidade, o Jorge percebe uma coisa. A única salvação é deitar por terra a tradição da família. E então ele bola um plano completamente radical, que vai contra tudo aquilo que a sua classe representa. Ele decide abraçar a única coisa que eles mais desprezam, o trabalho. E o plano do Jorge é super metódico, mas ao mesmo tempo muito ousado. Vamos ver. Primeiro passo, livrar-se da má gestão, fora com ela. Depois, com uma humildade que seria impensável para um fidalgo daquela altura, ele vai pedir conselhos e dinheiro a um lavrador. E finalmente, pega nesse capital e investe na terra, com uma convicção, a de que a honra da família pode ser recuperada, mas com sucessos reais, coisas que se veem. E esta frase do Jorge
Esta frase é o ponto central de tudo, é o coração da história. Ele está literalmente a redefinir por completo o que significa ser nobre. Para ele, a nobreza já não tem a ver com sangue, tem a ver com caráter, com ser útil. E o verdadeiro plebeu, o verdadeiro homem vulgar, é aquele que não faz nada, que vive na ociosidade. A visão do Jorge é, sem dúvida, revolucionária. Mas há um grande mas. Ele precisa da bênção do pai, que é, afinal de contas, o guardião das velhas tradições. E é claro que isto prepara o terreno para o quê? Para o confronto inevitável. O passado contra o futuro, frente a frente. E como é que Dom Luís reage? A reação inicial é de puro desprezo, claro. Aquele orgulho aristocrático cega-o completamente, impede-o de ver a lógica no plano do filho. A ideia de um fidalgo, o seu filho, a trabalhar a terra, a pedir ajuda a um lavrador, para ele isso é mais do que um absurdo, é um insulto a tudo aquilo em que ele acredita. Mas a resposta do Jorge é brilhante. É firme, mas sem nunca perder o respeito. Ele não põe a coisa em termos de negócio. Não, ele eleva a questão para uma obrigação moral. Ele diz que a ociosidade não é só uma má ideia, é uma vergonha, é um crime. Basicamente ela apela à razão e ao sentido de dever e com isso desafia a base de todo o estilo de vida do pai. No fim de contas, a determinação do Jorge acaba por vencer. E o resultado de tudo isto não é só financeiro. Longe disso. O que acontece é uma transformação mesmo profunda nos valores e no futuro de toda a família. E os resultados, esses, são impossíveis de negar. Com o dinheiro e os conselhos do Tomé, o Jorge consegue pagar as dívidas antigas, consegue dar nova vida à terra e até resolve problemas legais que se arrastavam há anos. A teoria dele prova-se na prática, preto no branco. O trabalho e uma gestão inteligente trazem de volta a prosperidade e, claro, com ela, a honra. Mas o ponto de viragem final, o momento-chave, é mesmo a transformação do próprio Dom Luís. Ao ver o sucesso do filho, ao ver o seu caráter, ele finalmente percebe que a verdadeira nobreza está ali, nas ações, não no nome. E então, ele faz algo incrível. Abandona os seus preconceitos e dá a sua bênção ao casamento do Jorge com a filha do lavrador. É um momento que simboliza a fusão perfeita entre a velha aristocracia e a nova classe que sobe por mérito. E é o próprio Dom Luís que chega a esta conclusão. Ele redefine o que significa a tradição familiar. Para ele, manter o legado dos avós já não é viver na preguiça, mas sim lutar para preservar a casa com honra, com trabalho. Ele finalmente reconhece que o Jorge, com tudo o que fez, é que é o verdadeiro herdeiro, o verdadeiro continuador da nobreza da família. E é assim que terminamos, com uma pergunta que, convenhamos, ecoa muito para além desta história do século XIX. A Casa Morisca obriga-nos a pensar: o que é que define realmente o valor de uma pessoa? Será a linhagem que herdamos, o sangue, ou serão as ações que escolhemos praticar todos os dias? A resposta a isto talvez defina não só o passado deles, mas também, quem sabe, o nosso próprio presente.